10 vezes É. aquilo que a gente tem estudado. Exatamente. A história é outra. É. Mas hoje eu creio muito nos meus mentores, porque eles não me abandonam. Já falaram no ouvidinho da bonitinha que ia ser eu. São desafios, gente. A gente tem que enfrentar o bendito aí e dar conta do recado. Diz que a coisa não vem pouquinho, quando vem já vem de churrala, né? Então, pronto. Então, para todos que estão vindo hoje pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Quem está voltando, sejam bem-vindos. Para quem tem meio dúvida sobre os passos que vão tomar, lá dentro vai ter o passo da criança, que é P4A, que é um passo especial para criança. É uma equipe diferenciada que vem para a Câmara de Passe para assistir essas crianças, porque lá tem um monte de encarnados sentados nas cadeirinhas, tá? Mas tem mais um punhado de gente que você não vê, responsável por esse trabalho, para ajudar a gente, certo? Então, por isso que eu peço, quando entrar na Câmara de Passe, já vai agradecendo. Obrigado, Senhor, porque eu vou receber tanta coisa boa aqui dentro. Porque quem faz a nossa realidade é o nosso pensamento. Se você já vai cheio de gratidão, você já recebeu a bênção. Agora, Jesus falava assim, a sua fé te curou. Lembra que em várias passagens? Se eu vou lá sem fé nenhuma, pensando no feijão que eu deixei no fogo lá e vai queimar a panela, ou no carnê que eu tenho que pagar amanhã, no boleto, né? Que eu deixei o carro no lugar que eu acho que vai dar multa. Aí o pessoal lá do outro lado faz um esforço danado e vai receber assim, em vez de receber 100%, recebe uns 30%, né? Para que perder chance? Confia. A hora que entrar lá, entrega, acredita. E cada hora que entrou ali, ó, já foi lida a sua história na porta. Eles já sabem o que vocês precisam. O que está acontecendo com vocês, seus dramas, os nossos dramas. Porque todos nós temos dramas pessoais. Às vezes você quer falar um pouco, né? Tem o Márcio, que ele é do atendimento fraterno. Ele fica aí sentadinho lá esperando, morrendo de medo de perder o emprego dele, porque o povo tem vergonha de ir lá falar com ele, né? Aí passa a quarta-feira, 7h30, 8h30, acabou o trabalho, não foi ninguém falar com o Márcio, e falar, daqui a pouco manda embora. Né? A mãe falou que eu garanto para ele, eu perceber que tá ficando feio, eu vou lá falar com ele. Aí ele vai falar assim, não volto mais. Não volto mais. Mas é isso. Então, o P4A é para criança. O P1 é para tratar dos nossos males físicos. Mentalize Bezerra de Menezes, os médicos do espaço, né? Todos nós temos conhecimento de algum médico que já foi revelado para a gente do plano espiritual. Mas pense, ô equipe de médicos do espaço, permita que eu tenha merecimento de ser curado, mas se eu não tiver merecimento, pela misericórdia, me ajuda. Esse pedido sincero é mais do que certeiro de obter o sucesso, porque você está ali humilde pedindo ajuda. Então, é mentalizar o que você acha que está tendo de problema físico. Mas como é que eu vou saber que eu vou tomar P1? E na hora que você faz lá a entrevista, né? Por enquanto, quem chega pela primeira vez vai tomar o P2. Ah, bendito P2. P2 trata dos dois lados, porque você chega aqui, não fez entrevista ainda, mas eles lá sabem o que você precisa. E o que é a orientação da casa? Te direcionar para o P2, porque você vai ser tratado dos dois lados. Tanto o físico como o espiritual. Aí você fica pianinho, 4 semanas, aí vai para a entrevista. Aí lá vai falar, não, fulano, Dinamara, você não vai fazer mais P2, não. Você vai fazer um P1 que está com dor no joelho, por exemplo. Né? Não vai falar que está com dor no joelho, vai falar, vai tomar o P1, que é algum problema de saúde. Mas isso não quer dizer que você não vai procurar o seu médico aqui da Terra. É o paralelo. Então, assim, você vem pela primeira vez, vai tomar as 4 semanas de P2, vai procurar a secretaria e você vai para o colegiado. Você não, sua ficha. E lá eles vão pedir auxílio do alto e eles vão falar se você continua no P2, se você vai para o P1 ou se você vai para o CH. Quando fala CH, estou obsediado. Não. O CH, ele trata mais só o lado espiritual. Isso não quer dizer que você esteja obsediado. Às vezes você está trazendo um irmãozinho
que viu em você uma forma de vir até a casa. Identificou em você algo que ele se assemelha. Não quer mal para você, mas está te acompanhando. Aí quando você vai para o CH, é tratado especificamente tanto o médico que lhe dá o passe, quanto a corrente que está em volta, mentaliza só o possível irmãozinho. Certo? Então só esse tipo de passe que você recebe aqui. Não tem nada que você veja lá na câmara de passe, excepcionalmente nada. Às vezes você recebe uma mensagem, mas normalmente não. E é assim que funciona. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Eu estou enrolando vocês para não ter que falar. Ninguém percebeu, né? Ah, meu Deus, esse óculos bifocal. Bem feito. Moral estranha. Por que quem fala moral estranha? Por que moral estranha? Porque o que está nesse capítulo diz assim que, pô, será que Jesus falou isso? Que coisa estranha. Não combina com ele. Por isso fala moral estranha. Né? Começa assim, ó. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Reticências. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não odeia sua mulher e seus filhos, não odeia seus irmãos e irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ah, será que Jesus falou isso? Vamos entender. Quando Jesus permitiu que nós tivéssemos esse presente maravilhoso que Kardec, através dos espíritos elevados, nos trouxe para abrir, tirar a cortina, a névoa dos ensinamentos anteriores, Jesus usa no primeiro capítulo a seguinte frase: eu não vim destruir a lei. Eu acho nisso um respeito tão grande, um cuidado dele com a gente, com os antecessores que vieram preparando o terreno, né, para ele trazer essa lição de amor. Tudo bem, doutora, tudo bem? Obrigado por terem vindo. Quando eu falo assim, porque a pessoa tá doida para correr, sabe? Quando ela vem, eu jogo um incentivo nela, aí ela não tem coragem de faltar na quarta-feira que vem. É. Então, ele tem o cuidado de não desfazer do que já foi falado. Porque antes de Jesus veio Moisés, vieram os apóstolos, os filósofos, os profetas, falando coisas. E tudo que está aqui no nosso evangelho, olha aqui, São Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26, 27 e 33. Está lá na Bíblia? Está na Bíblia. Só que aí ele discorre de uma forma mais compreensível para você entender. Ponto inicial. Se nós hoje temos o Aurélio, que diz lá, o que significa tal? O Google, Dr. Google, o senhor Google, o professor Google, tudo é Google. O que significa a palavra tal? Um monte de definição, né? Só que naquela época eram poucas palavras para definir várias coisas. Então entende-se que a palavra odiar ou ódio era usada para várias coisas. Não tem o sentido do ódio especificamente. Ela teria talvez um sentido assim de dar peso, importância a, mais peso a isso do que aquilo. Valorizar mais isso do que aquilo. Porque Jesus não iria usar uma palavra dessa. Se ele é todo que ele prega o amor, como é que ele vai falar que você tem que, você tem que odiar seu pai para me seguir? Caramba! Isso, e também você tem que odiar a sua vida. Olha. Aí você já começa a falar assim, não, nem volto mais lá. Por isso o cuidado de você estudar e trazer a luz da compreensão para as pessoas. Agora você aceita se você quiser, porque a tua verdade é tua verdade, a minha é minha. Cada um tem a sua verdade. Tem até uma parte no Evangelho que fala assim, olha, fora da verdade não há salvação. Aí, 2 pontos. Isso não existe. Porque a sua verdade é uma, a da Gilmar é outra,
do Heitor é outra. Apesar de ser criança, ele tem opiniões próprias. Tem ou não tem? Muitas, não é? Ele reforça bastante, né? Então, caiu por terra esse lance. Isso, fora da verdade, não há salvação. Aí vem outra. Fora da igreja não há salvação. Gente, descuidadamente e baseado num puro egoísmo e num orgulho, nós defendemos a nossa, vamos supor, o nosso meio onde a gente vive, que aqui a casa ser tem mais peso, é mais certinha do que não sei aonde. Aqui o espiritismo é mais importante do que a igreja católica. Não existe isso. Não existe isso. Então já também cai por terra. Se nós formos defender opiniões acerca de crenças, né, baseado em religiões, você vai entrar em conflito. O que está acontecendo hoje lá no Oriente Médio? Não é um conflito religioso? Fala de amor isso? Não. Agora ele fala, fora da caridade não há salvação. Aí sim. Porque a caridade engloba tudo. A mansuetude, a paciência, que eu falei ainda agora que a gente não tem mais. Né? O amor pelo outro, sair de si, altruísmo, você fazer o outro que você gostaria que fizessem para você. Normalmente, né? Porque às vezes você é tão de mal com a vida que você quer mais que a pessoa te mate, né? Te faça mal. Tem gente assim. Então, nós, baseado nessa divindade que é a vida que Deus nos deu, lembremos-nos que tudo cai por terra se você não fizer o que Jesus pede, que é amar. E esse amor, ele é expresso de várias formas. Eu posso não conseguir amar a Débora de um jeito, mas eu amo a Débora de outra forma. Eu estou exercitando o que ele está pedindo. Eu ainda não consigo amar de todas as maneiras. Eu não consigo amar sendo paciente. Não consigo. Mas eu consigo sendo, assim, acolhedora, por exemplo. Assim, linda. Então, cada um procure dar o que tem de melhor e aguardar que o tempo vai ajudar você a conseguir o que vem depois. Porque a tua essência está ali dentro. A sua essência é amor, porque tem quem te criou. Quem te criou é pura bondade, pura justiça, pura luz. E se eu sou uma centelha dele, eu sou tudo isso. Só que é devagarinho que vai despertando. Mas haveremos que ter o cuidado para não deixarmos essa centelha adormecida demais. Então ele está falando aqui, se eu, vamos trocar a palavra ao diabo, der mais valor aos sentimentos humanos, e ele quis dizer assim, as suas relações mais intrínsecas, pessoais, eu vou ter dificuldade em segui-lo. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que eu tenho em termos de relações humanas, certo? Me trazem, me puxam para longe desse pedido de Jesus. Então, nós estamos falando agora na nossa preparação, e aí falou algo parecido, que não se pode servir a dois senhores. E ele fala lá, ao mamão e Deus. Essa palavra mamon significa a materialidade, mas também pode se entender de outra forma. O nosso ego, o nosso eu interior. Eu quero muito ser uma pessoa boa, mas espera aí, não mexe comigo, né? Não cutuca a minha ferida. Quem que eu estou valorizando aí? O meu ego. Estou dando ouvido a quem? Ao meu orgulho. Mas é demais, Cléo. Imagina se eu vou ficar quieto, falar aquilo para mim, ou então fizeram isso comigo. Vou na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Então é isso que ele pede, e deixando de lado esse instinto animalesco, de animalidade. Quando ele fala mãe, pai, irmão e vida, é isso. O que é que
o que cerca a minha vida? Meus interesses. E normalmente meus interesses falam mais alto. Então, quando fala mais alto, fica difícil para mim fazer o que ele pede. Porque fala assim, meu fardo é leve, né? Meu jugo é suave. Porque o que ele pede é amor. Ai, ai, ai. Como é difícil amar. Como é difícil amar. Então, ele quando ele fala dessa moral estranha, ele coloca aqui no Evangelho algumas coisas que Jesus disse na época e que nós não entenderíamos se nós não estudássemos a essência dela. Então, vamos colocar nessa passagem uma limitação de palavras para definir o que Jesus queria dizer. Certamente, ele não quis dizer ódio. E quando ele fala das relações, é que ele sabe que são as relações que muitas vezes nos afundam. Dar mais valor às relações quer dizer me deixar escravizar quando eu não me relaciono bem numa família. E aquilo vai me deprimindo, aquilo vai fazendo com que eu me olhe com um olhar de autopiedade. Oh, como eu sou infeliz, ai que família horrorosa, quando eu sei aqui nessa família. Quem quer a minha família? Eu dou de graça e põe na rifa, mas ninguém quer, porque a dele é pior. Entendeu? Não é não, Salitinha? Quem mandou? Eu falei que no dia desse, do contrato, que aí ele falou do contrato. Tudo que nos ocorre está lá porque nós escolhemos. E as dificuldades, né, seu Luiz? Vêm para nos curar, para nos ajudar a quitar os nossos débitos. Ninguém passa por uma situação sem que ela venha trazendo bênção. Tem que olhar a melhor parte de tudo. Mas a gente tem esse lado de sempre dramatizar e achar que a minha vida é pior do que a do outro. Porque você tem problema, mas você não sabe dos meus. E você vê a ansiedade tão grande das pessoas falarem dos seus problemas hoje, e você vai chegar numa pessoa, tentar falar do seu problema, desista. Porque você não vai conseguir. Porque ela veio uma chuva de reclamação também, porque ela está precisando. Aí entra a caridade. Amar menos a sua vida e dar ouvido à vida do outro que está precisando abrir o coração. Senão você não consegue seguir Jesus. Estou passando nota mais ou menos mediana, tá dando para ir? Tá. Aí esse óculos que não vai deixar eu tirar nota 10. Misericórdia. Até achar o ângulo. Opa, aqui. Então, eu não vou nem ler o que está escrito aqui. Aí, se vocês tiverem o capítulo, o Evangelho. Todo mundo tem Evangelho segundo o Espiritismo? Levanta a mão que eu quero até energia. Ai, que lindo. Você tem? Tem. Porque está no capítulo 23, vocês depois vão dar uma lida lá. Se tiverem qualquer dúvida depois, fala com a gente, pergunta. Olha, Cléo, você falou um negócio lá que não... Deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. De novo isso. Que ele pede que você priorize, porque na verdade, quando nós decidimos mudar o nosso conceito de vida e a nossa conduta, às vezes você entra em choque com a família que te rodeia. Ou você é beato, ou você endoidou, ou você tomou uma, ou fumou um, né? Porque normal você não tá. Onde será que ele está indo? Aí a pessoa vai atrás dela para saber. Nossa, ele entrou numa porta ali perto da esquina ali, cara. O que será que tem lá dentro? Porque nós sempre estamos procurando um outro lado que não seja a influência do alto para que você
está mudada. Então, quando você tenta mudar e fazer melhor, às vezes você é julgado, né? Porque você difere do resto. Ou você se autodifere do que você era ontem do que você é hoje. Quem conheceu uma pessoa que resolveu seguir a doutrina e fazer realmente valer os ensinamentos de Jesus, ela não foi a vida inteira assim. Lá num determinado momento, todos nós caímos, tropeçamos e vamos continuar tropeçando. O importante é levantar, não é? Mas já fizemos coisas bem piores antes. E há um chamamento no nosso interior, que é o nosso mentor e o nosso próprio espírito, que anseia por aquilo que ele está fadado a encontrar. O que é isso? Nós temos dentro de nós um propósito, um autopropósito de evolução. A escada. Então, nesse momento que nós estamos vivendo de dificuldade planetária, existe também essa ansiedade do espírito de se libertar. Não está legal. Aqui não está bom. É muita pressão. Está todo mundo endoidado. E é porque a gente não se dá conta. Mas é uma fase de desafios, né, Cláudia? Não é uma fase de grandes desafios, Fábio? Porque parece que o cerco está fechando. Mas não é. Junta a dificuldade mesmo existente no planeta e o anseio do espírito em buscar algo melhor para ele. E aí ele se debate, porque o meio não está facilitando. E é a hora que você tem que lutar. Quando fala deixar seus pais, seus irmãos, suas terras, é deixar seus interesses, aquilo que te liga à materialidade. E dizer assim, olha, eu vou de qualquer jeito para frente. Tá difícil? Vai ficar difícil. Mas quem falou que não ia ser fácil? Mas eu vou vencer. O que eu falo para você, sobrinha? Búfala com couro de rinoceronte. Sabe o que é isso? Um búfalo já é um negócio forte, né? De força. Bufalonte. O Fábio acabou de batizar o nosso bicho aqui, referência. Bufalonte. Por que o couro de rinoceronte? Porque diz que o couro de rinoceronte ele tem 10 centímetros de espessura. Então é muito difícil qualquer coisa agredi-lo, né? Feri-lo, realmente. Então não basta ser forte, tem que ter couro grosso. Por que couro grosso? Porque a todo instante nós estamos sendo provados, desafiados, para que você caia. E eu entendo também aqui, quando deixar a sua vida, suas terras, quando você fala em bens materiais, e na época o maior tesouro era quem possuía terra, né? Tinha poder, donos de terra. E era isso que escravizava. As pessoas se matavam por causa de terra, por causa de meio... Antigamente não, até recentemente as pessoas se matam por causa de meio metro. Ah, cerca ali, eu conheço uma família que um matou o outro, porque o homem fincou a cerca de divisa da terra, proporcionalmente meio metro, invadindo do outro. Ele não deixou suas terras, ele preferiu se afundar no débito, tirou a vida do outro. E o outro também instigou. Se ele não tivesse feito a coisa errada, né? Aí vem aqui, é preciso que haja o escândalo, tem no Evangelho também. O que é escândalo? A dor, o sofrimento, as provações, mas ai da mão pela qual ele venha. Por que é preciso que venha o escândalo? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, onde você está para reparar os seus débitos, e você só aprende com a dor. Então aqui no caso o escândalo é a dor. E quem te causa dor? Também é um instrumento para o seu ensinamento, para o seu crescimento. Mas ai dele. Ele poderia não ser esse instrumento, se ele quisesse. Mas ele descuidou, não vigiou. Olha como é complexo, ao mesmo tempo simples, né? Porque volta e meia, se você não cuidar, você está sendo objeto de sofrimento do outro. Mas aquele sofrimento não veio por acaso, está precisando. Que doido, né?
Então, quando ele fala que se você não deixar seus filhos, não deixar... Oi. Então, nós temos que agradecer Sim. aqueles irmãozinhos abençoados. Abençoados. Que fazem passar por toda coisa. Abençoados. Porque sem eles a gente não poderia superar essas coisas Não. do passado e evoluir. Olha, eu tenho uma família, porque só eu, tá? Porque vocês não têm. Eu sei que a hora que vocês chegam nessa porta, todos os problemas ficaram para trás. Transformação geral, irmão. Amém? Amém, né? Obrigada. Aí, assim, eu tenho uma família que se eu fosse escolher, pudesse escolher, você quer uma família melhor? Tô na fila. Eu. Cheguei primeiro, quer uma família melhor. Mas, com o conhecimento da doutrina, eu estou vendo que eu estou sendo abençoada. Até um tempo atrás eu não entendia e dizia assim, ai, 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 ai. Né? E quantas vezes eu perguntei por quê? Agora a gente vai falar assim, pra quê? Então, sempre que você tiver aquela coceirinha para perguntar por quê, quando você pergunta por quê, você fala assim, o que você está querendo dizer? Porque eu, Senhor, sou uma pessoa tão boa. Por que eu? Né? É pra quê? O que o Senhor quer de mim? O que precisa ser arrumado em mim com essa coisinha que chegou aqui de imprevisto? Né, Gil? Ai, Senhor, né? Então, todos nós aqui temos nossos dramas. E eles vêm, como o Fábio falou, presentes benditos para a gente agradecer. A gente só vai conseguir agradecer de forma equilibrada, sem estar doido, babando, o dia que você tiver essa consciência, que é presente. Porque você chegar para uma criatura que te conhece e você falar assim, olha, aconteceu isso, o negócio é brabo que aconteceu com você, mas eu sou tão grata a Deus. Ai, que bom. Nossa, eu tenho um psiquiatra bom para te levar. Não é? Deu até calor, meu. Vou tirar agora. Aí é. Não, ali de pé, ali daqui. E aí é um tal de receitar psiquiatra, né? Pastor, obrigado. Igreja, travesseiro ungido, né? O litro de azeite, né? Tá lá. Então, a hora que a gente... Como é que é, Fábio? Isso, travesseiro. Então, conforme... Eu não posso olhar naquele relógio, que ele já está parado. Você me avisa depois, hora. O que foi, Léo? Todo mundo virou abóbora. Por isso que nós estamos ouvindo essas abobrinhas aqui, ó. Porque, você entendeu? Todo mundo é abóbora. Mas, na verdade, o que a gente tem que se conscientizar é que tudo que Jesus pediu é amor. E como que você desenvolve o amor? Mudando o olhar. E eu vinha pedindo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Vinha pedindo, Senhor, eu preciso tanto mudar um olhar com relação a algumas pessoas ou algumas situações. Ah, criatura, para que pediu? Pediu. E eu acho que eu tô com crédito, porque eu pedi e me tereis. Olha, bate que a porta abre. Foi tudo que eu precisava. Não, Gabriel? Então, pronto. Mudando o olhar. Quando você muda o olhar, você está dando um passo à frente para você começar a desenvolver esse amor. Porque ninguém quer mudar o olhar se tem um olhar bom. Quando eu peço para mudar o olhar, porque o olhar não era dos melhores. Concorda comigo? E estava me incomodando. Aliás, ainda está, porque não houve transformação plena ainda. Mas é um caminhar, um construir. Então, situações surgiram para que eu possa mudar esse olhar. Como é que eu posso mudar um olhar com relação à Patrícia, se a Patrícia está lá do outro lado e não interage comigo? Vou continuar pensando. Ai, aquela Patrícia.
Aí ela vem para perto. Aí é a hora que eu tenho que me vencer. E normalmente o amor de Jesus é tão grande que ele permite que a pessoa se mostre mais como ela é. Porque para haver uma transformação, há que ter autenticidade, tanto de um lado como do outro. Aí você esperneia, você chora, você diz, hoje eu não vou aguentar, e aí eu vou desistir. Mas não, vem uma força maior e fala, senta aqui. Hoje não. Hoje não. Entendeu? Volta, senta e continua a lição. E quantos de nós não enfrentamos esses desafios e diz assim, não vou aguentar. Eu não mereço. Eu não mereço. Ninguém merece. Aí faz a chamada, né? Cleo, eu digo assim, tô aqui não. Não tem jeito. Quando chama o seu nome, porque já sabe que você tá ali para tarefa. Eu acho que eu tô mudando um pouco em outra coisa, mas na verdade é o seguinte. Tudo isso, eu tô precisando ouvir primeiro. Senão, não estaria falando. Quem está mais perto da minha boca são os meus ouvidos, né? Mas é para dizer que tudo que nos é difícil é porque eu priorizo as minhas necessidades materiais, momentaneamente humanas. A hora que eu começar a olhar para mim como um ser divino, fadado à evolução, eu vou pensar 2 vezes nas minhas ações. E vou deixar tudo para trás e vou dizer assim, é aqui que eu quero seguir. Não importa quanto tempo vai demorar, mas eu vou aqui. Só por hoje eu vou fazer certo. Só por hoje eu vou vencer. Só por hoje eu vou respirar. E vou aguentar. Talvez dentro de mim esteja um turbilhão. Um conflito imenso. Mas eu não exteriorizei. Eu consegui fechar minha boca, eu consegui me dominar, eu não ofendi, eu não destratei, eu não humilhei, eu não ofendi. Eu acolhi, eu calei. Ai, 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 que dificuldade de calar a boca, né? Pior coisa que tem. Pior coisa. Quando você vê, já foi. Tá vendo tão bem, né? Então, né, Márcio? O Márcio tá com um cliente hoje, mas tem mais cliente pra você, Márcio? Não. O Márcio já perdeu o emprego dele. Tá disponível, gente. Então, olha, temos conflitos, queremos falar, abrir nosso coração. Vai lá falar com o Márcio. Você vai poder falar o que você quiser, porque ele não vai retrucar. Tá proibido de retrucar. Você vai ter sempre razão. Porque às vezes a única coisa que você quer é falar. Não é? Eu só quero falar do que está acontecendo comigo. Mas isso que está acontecendo com você é idiotice, mas deixa eu falar dela. Ué. Não é? Mas você endoidou, deixa eu endoidar. Pode, por favor, me ouvir? Não, vai falar outra coisa, porque eu não tenho tempo, não tem tempo. Ah, caridade faltou. E o que está faltando para nós hoje, além da paciência? O tempo. Nós não temos tempo. Por quê? Porque eu priorizo os meus interesses. A pessoa está olhando no vazio. É você mesmo. Aí é o seguinte. Nós temos o compromisso de nos ajudar. Quando fala pede, que será ouvido, e eu pedi para uma oportunidade para mudar o olhar, veio. Mas você pode pedir outras coisas também. Me dá paciência, Senhor. Me dê um dia mais calmo, por favor, que eu estou precisando. Vai dar. É o refrigerado, né, do momento, né? O refrigério, como diz, né? Você está tão cansado, tão esgotado, que você precisa descansar um pouquinho. Só por hoje, Senhor. Amanhã o negócio vem bravo de novo, mas só por hoje, deixa. Me possibilite uma oportunidade de eu dar um descanso. Aí vem N situações que te arejam o dia, uma coisa imprevista que você não estava nem esperando, né? Uma palavra que te chega.
E a gente vai aprendendo com o outro. Oi. Você falou sobre você não xingar, não falar, não fechar muito. Mas você não está falando, mas está pensando, está xingando por dentro. Isso. Então, o quanto que isso. Eu também, vamos supor, os outros fazem isso. Um melhor. É. Eu estou sentindo. Olha aquela escada, tá vendo? Nós estamos num trilhar constante de uma escada evolutiva. E ela exige muito esforço, né? E até foi na escola, segunda-feira, que nós lemos um trecho do livro do Emmanuel, que dizia assim: quantos séculos foram necessários para uma flor desabrochar? Os físicos ali que sabem disso, das moléculas e etc., né, de um raio solar. Quantos séculos foi necessário para que aquilo se formasse? Quanto tempo foi necessário para que os animais ferozes ou, né, fossem domesticados? Tempo. Há que se ter respeito ao tempo, porém não negligenciar. Quando você evita falar, você não verbalizou, já é um passo. Quando você deixa de verbalizar algo, você vai desacostumando o cérebro a exteriorizar aquilo. E com o passar do tempo, tanto lutando para não falar, o cérebro perde a graça. E não vai te instigar mais a falar. Dá o exemplo meu de novo. Depois vocês vão dizer assim: Cleo, vamos canonizar a Cleo. Que ela venceu, né? Porque em vez de apontar o defeito, eu aponto primeiro o meu. E digo que com isso que é possível. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu que trabalhava no meio de um monte de mulher. Quando junta um monte de mulher, precisa um monte, não, basta duas. É o começo. É o começo, Léo. É o cão chupando manga, Aí, não é verdade. Quando percebe já, né, Ivone, já foi. E aquilo se torna um hábito tão gostoso, prazeroso, né, da maledicência. E dá prazer. Dá prazer que você começa até a convidar a vizinha para tomar café na sua casa fora de hora, porque você precisa contar uma coisa para ela. Bater na porta dela é chato, eu vou chamar para um café. Toma um café, sentou, eu mal põe um café na xícara. Menina, eu tenho um negócio de contar? Lascou, pronto. Tá? E aí era assim onde eu trabalhava, muita mulher. Papai do céu, sabendo o caminho pelo qual eu estava trilhando, disse: não, filha, peraí, não é por aí não, venha, puxou e falou: vai ali não tem nenhuma mulher. Mas, Tinha um monte de homem. pera, tem. Olha, defensora, eu acho bacana isso, levanta a nossa bandeira. Mas como eu estou dando o meu exemplo, e aconteceu com mulher, e você deve saber que acontece com homem também, certo? Porque a pessoa não levanta essa bandeira à toa, porque tem conhecimento de causa. Entendeu? Bom, o ambiente de desafio maior é o lar. Segundo, trabalho. Pronto. Fechou. Então, aconteceu isso no meu trabalho. Gente, fala uma hora pra mim. Tá cedo? Tá. E aí, Papai do Céu, através dos meus mentores, disseram assim: sai daí, vai lá para aquele canto, tô mandando. Aí, para sair de onde eu tava, foi um sofrimento. Por que eu? Tava tão bom aqui, tão cômodo. Aí me tacaram lá num lugar, fui para um departamento. E eu achei que não ia encontrar mulher, eu achei uma única na sala. Eu falei: graças a Deus, tem uma mulher aqui, né? Uma amiguinha. Só que eu bati o olho em cima da mesa, tinha uma bibliona, assim, grossa, Bíblia. E eu com o meu evangelho. E eu com o meu evangelho. Aí, em vez de eu entrar na sala com o evangelho, eu entrei assim, para ela já ver que era um evangelho. Entendeu? Pronto, cheguei lá. Não deu um dia de convivência. Chegou um senhor de um departamento lá, que tinha ido fazer uma viagem. Qualquer coincidência, tá? Não considere. Chegou e falou assim: como assim? Eu cheguei no aeroporto e não tinha um carro para me buscar. E o homem exteriorizou tudo, viu, Ivone? Exteriorizou tudo que ele podia.
E eu tinha passado observando a minha amiga, que ainda não era amiga, que ela cantava uns hinos, baixinho, lia a Bíblia em determinados momentos. Né? Eu falei, agora. O cara saiu, ela não falou um A. Falou tudo que ele queria falar para ela, e ela não falou um A para ele. Aí a maledicência veio assim em mim e falei assim, nossa, fulana, olha a maldade, que cara grosso, não? Vamos tomar um café? Ué, parece parecer, né? Ah, meu coração, né? Menina, qual não foi a minha decepção? Falei assim, eu tenho que buscar meu filho na escola agora. Mas depois, daqui meia horinha, mas eu tenho que fazer um negócio aqui primeiro. Aí ela entrou no computador, botou lá um programa lá e um hino da igreja dela. Eu falei, em vez dela falar mal comigo, ela botou um hino. Falei, negócio é dificultoso aqui, pra mim, né? E assim continuou dia após dia. E eu não tinha com quem falar mal de ninguém com ela. Cafezinho era básico. Ó, que dia lindo. Ai, caramba, gente. O sol tá brilhando. Que frio, que maravilhoso frio. Adoro esse tempo. Né? E eu sem poder falar mal. Num dado período de tempo, eu já não tinha vontade mais de falar mal de ninguém. Deixei de exercitar. Ivone. Vontade, continuei. Vontade. Aí a vontade foi diminuindo, porque eu fui diminuindo, a maledicência não vinha. O cérebro foi ficando desestimulado. Fui mudando o olhar. E assim com as outras coisas. Com a forma explosiva de você agir com as pessoas. Só por hoje eu não vou explodir. Ai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2... Canta um hino. Canta, Lu! Canta enquanto a luz. A Gilmar vai cantar enquanto a luz o dia inteiro. Mas que seja estratégias para você se vencer. Vamos lá, o óculos bifocal. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Todos esses itens que eu estou lendo, diz assim, mas que coisa estranha. Será que Jesus falou isso? Mas quando ele fala que ele não veio trazer a paz, mas a discórdia, porque ele fala que nesse capítulo do Evangelho, os Espíritos ditam para Kardec, que quando você fala sobre os ensinamentos de Jesus, você não encontra todo mundo que pensa igual a você. Aí vem a discórdia. Aí vem o ego e diz, a minha verdade é a minha verdade. Você está errado. Não basta só você concordar com a sua verdade, você tem que apontar que o dele não é verdade, que ele está errado. Quantas famílias se desentendem, né? Porque a mulher virou beata e a outra que só está dentro do centro, a outra, entendeu? Porque dificilmente você vai haver uma concordância geral. Numa família, às vezes um é da doutrina e os outros não são. Mas já está acontecendo uma coisa bacana que eu vejo assim, o casal, por exemplo, ele é evangélico e ela é espírita. Mas isso existe? Consegue conviver? Já está conseguindo. Ele vem trazer ela na porta do centro no dia da assistência, ou do trabalho. Não entra, mas deixa ela na porta. Já tá bom? Já não briga, já não discute. E no dia do culto ela vai com ele. É o respeito. Mas quando Jesus falou isso aqui, ou, né, dessa forma, ele quis dizer assim que falar de amor, falar desse ensinamento novo, dessa palavra que treme o chão, que é o amor, a transformação do universo, dá trabalho, dá discordância, porque nem todo mundo está no mesmo degrau. Não vou dizer nem de evolução, é de entendimento, de conhecimento da verdade. Porque tem gente culta, muito boa, mas que se você tentar dizer para ela o que está nesses ensinamentos que tiram o véu, ele vai dizer assim, você está louco.
Mas eu diria assim, que ele pode falar que eu tô louca, que ele pode fazer o que quiser, mas se ele for uma pessoa boa, tá valendo. Se ele fizer a caridade, tá valendo. Não importa. Tinha também um cara, né, que eu conheci, que ele era totalmente ateu, mas se você souber o que esse cara fazia, de bom. Então, nós temos que ser flexíveis, maleáveis com relação ao outro. Entender que você está num patamar e ele está em outro. E que se você acha que ele é inferior a você nesse sentido, mas você pode ser inferior a ele nesse outro. Não inferior de coisa de diminuir. É que falta, né? Essa consciência. Não dá para eu abarcar tudo ao mesmo tempo. Ser bom, ser caridoso, compreender a verdade e aplicá-la. E ser resiliente com tudo. E ter caridade em todos os seus atos. Não dá, não somos santos ainda. Então, Ivone, parou de falar já é um passo. Fala assim, esquece de mim. Tá falando muito meu nome aqui. Não, eu tô brincando porque é verdade. Você não vai conseguir deixar de falar e pensar ao mesmo tempo. Você é humano. Tem um turbilhão de coisas passando pela sua cabeça. Mas é uma coisa de cada vez. Você vai se vencendo assim. Aqui tem estratégia. Você vai escolher a sua. Qual que é mais fácil para você? Ah, não, eu vou vencer em tudo. E olha, eu vou ser a pessoa que não vou ter mais mágoa de ninguém. Eu vou entender o outro. Vou perdoar minha família. Vou perdoar aquele fulano. Utopia, isso não acontece. Aí tem o quê? Frustração. Então é melhor trabalhar com a realidade e fazer um pouco de cada vez. Fala aqui. Talvez seja. Claro! A questão, às vezes eu tinha dificuldade de entender, por exemplo, amar o próximo como assim mesmo. Mas, irmãos, mas eu tenho que me amar muito, né? Será que eu estou me amando? Mas, na verdade, não é gostar mesmo do próximo como se ele fosse ele, seu amigo, seu parente, seu familiar, mas amar ao próximo é dar a ele o que você gostaria de receber, a benevolência. O que você tem de melhor em você, não é? Assim, dar consideração a ele que você gostaria de ter com suas limitações. Exatamente. Mas às vezes a gente tem isso na cabeça. Mas não consegue praticar, né? Racionalmente, você compreende, você analisa, passou por isso, tem razões para agir assim, tem limitações. Mas às vezes no coração, na alma da gente, ainda tem aquela limitação nossa. Nossa. Compreender o próximo. A complacência frente às dificuldades do outro, às falhas do outro. Mas a gente quer que o outro se retrate, quer que ele peça perdão, quer que ele receba o seu corretivo. Quer que ele a cabeça. Né? Então, se a gente deseja isso por ele, a gente também. Né? Então a gente está sujeito a isso. Que nem falar, amar os vossos inimigos. É meio utópico também isso. Como é que eu vou amar meu inimigo? Tô doido agora? É que nem criar cobra, sabendo que a cobra vai me picar. Ai, tem como é que chama esse bicho que morde a gente agora? Escorpião. Ai, tem um bichinho em cima. Nossa, picou você. Você sabe que a natureza dele é picar você. Pra que você vai fazer isso? Então, se você está lidando com pessoas difíceis, há que ter um cuidado. Não é desejar o mal para ela, mas é autopreservação emocional. Quando você sabe que você vai estar com uma pessoa difícil, você tem que se preparar. Ah, não, vou dar conta. Vai, lindona. Não dá nem hora de convivência, já está tendo de desistir. Né? Então é saber, quando você vai para uma guerra, os estrategistas, né, contratados para orientar os países que estão lá entrando em guerra, eles estudam o inimigo. Por que tem que estudar o inimigo? Para não perder do inimigo. Eles falam, traga o inimigo para mais próximo de você. Eu não quero não, Léo. Quero não. Eles falam isso. Tem um ditado popular que fala assim, olha, quer ter controle do seu inimigo, traz ele para perto de você. Entendeu? Mas eu já digo assim, que se você não estiver preparado, é melhor esquecer esse negócio.
Quando quando Jesus fala assim, amai os vossos inimigos, não é ter com ele o mesmo carinho, né? Que a gente tem com um amigo, com a filha, com uma amiga, né? Não dá para ser a mesma coisa. Eu acho só Nossa. que você não desejar o mal, Já tá bom. segue o seu caminho e eu acho que já tá. Já fala assim que as energias, nós somos energia. Só de ver um inimigo, quando você sabe que ele é seu inimigo, porque às vezes você convive a vida inteira com a pessoa e não sabe que ela é sua inimiga. Tá? Você vai vendo os sinais, tem que estar atento aos sinais. Tá? Fez uma vez, não é meu amigo. Né? Mas você não tendo a consciência, tudo bem, passa batido. Mas quando você sabe que a pessoa não gosta de você, é seu inimigo, só de olhar seu coração dispara. Cara, é doido isso. É um gelo na barriga que dá. Sudorese. O que é isso? Ação física de uma energia. Dá para amar uma pessoa dessa? Não dá. Então, não desejar o mal já tá bom demais. Mas se a pessoa cair um tombo na sua frente na rua, o que você vai falar? Você vai olhar, caiu um tombo? Estrupiou todinho, você vai assim, não vi nada. Olha aqui entre os dentes, bem feito. Falou bem feito entre os dentes, já perdeu. Entendeu? Ninguém ouviu, mas você falou e pensou. Aí, né? Aí pronto. Vale o pensamento. É. Não, desculpe, senhor, desculpe. Aí, sabe como é que você faz para corrigir? Você pensou entre os dentes, de um jeito. O anjinho vai fazer coisa feia. Aí você vai lá, quer que eu te ajude? Aí consertou. Certo, sim. Mas às vezes você fala, quer que eu te ajude? A pessoa fala assim, não pedir a sua ajuda. O que você faz? Xinga. Aí piorou. É fácil conviver? Não é fácil conviver. Mas a gente sabendo as historinhas engraçadas, faz a gente lembrar com menos peso, como a gente tem que ter cuidado com a nossa conduta. Então é não desejar o mal, não se alegrar com coisa ruim que aconteça com ele, ou falar bem feito, né? Não ficar incomodado com o sucesso dele. Ai, gente, já pensou? A pessoa tão ruim. Quanto mais ruim, mais ganha as coisas na vida. Pronto, já danou. Tá fazendo coisa errada. Ali tem, porque ali não sabe outra coisa. Dinheiro fácil assim, não. Então, para julgamento. Quando Jesus falou amai os vossos inimigos, ele não colocou nessa questão hollywoodiana, das novelas da Globo, eu vou ter que amar, que é o meu caso, né? Os meus piores inimigos nos meus 60 anos de vida, passado alguns anos, eles foram os que mais me ajudaram. Sim, é a bênção. Eles criaram uma situação tão de odiar, verdadeiramente odiar aquela pessoa, naquela situação. Eu não suportei aqui, eu tive que mudar minha vida radicalmente, tomar uma outra postura e passado, 10, 20 anos, eu falo, nossa, mas se não fosse aquela pessoa fazer aquilo comigo, naquele momento eu fiquei cego de ódio, né? Eu tenho a última aconteceu uns 20 anos atrás, é a noite mais escura da minha vida. Gente, agora, já passando quase 15 anos, que eu consigo olhar aquele negócio e falar, nossa, aquilo foi um anjo. Foi a bênção. Mas naquela ocasião, meu Deus do céu, aquilo, durante 2, 3, 4, 5 anos, daí começou a acontecer um monte de coisa na minha vida. E hoje eu estou aqui, acho que é dia 5, né? 5/7/2023, por causa dessa noite. Olha que coisa incrível. Você vai falar assim, essa pessoa acho que nem sabe que eu existo mais. Mas ela foi durante muitos anos, canal. Eu odiei de acordar, e o primeiro pensamento que me vinha era odiar essa pessoa. E acho que quando Jesus falou isso aí, você tem que amar o seu inimigo, é justamente assimilar isso, porque a vida vai fazer isso. Vai, querendo ou não. Ela vai pegar e você tá ali, ela fala, vou mandar um espelhão pra você aqui, pra criar jogar um 220 com o pé. Uma reflexão aí forçada, né? Pra dar um negócio, e aí vai entrar o orgulho, vai entrar o medo, vai entrar
tudo que a gente colocou na vida e vai decantar, vai decantar. Hoje, se eu ver essa pessoa na minha frente, eu vou dar um abraço. Talvez ela nem fique perto de mim, tá, gente? Mas se tem uma pessoa que merece um abraço, Essa pessoa. essa pessoa. E acho que quando Jesus falou, amai o vosso inimigo, é justamente para a gente dar um... Reconhecer neles a bênção que você precisava. Reconhecer neles. Só a última, tá? Não, fica à vontade. Na minha época de infância, os pais eram muito violentos. E tinha um amigo meu que ele faltava muito na escola. E eu fui uma vez na casa dele e o pai dele era alcoólatra, né? O que o pai dele fazia? Amarrava ele, irmão dele, e batia. Até não aguentar mais. Amarrava o filho. Amarrava, gente, sim. Coisa, hoje, falar isso é um negócio... Absurdo. Mas acontecia isso nos anos 60, não sei o quê. Meu pai me liga e fala, É. ó, o pai do Marcão morreu. Que era o pai desse meu amigo. E eu falei, não, vou, pai, vou dar um jeito, vou no velório e tal. E eu, na minha cabeça, imaginando esse filho que sofreu essa... Eu vi, gente, como é que alguém falou? Como é que vai estar esse filho? E cheguei no enterro, sempre tem mais enterro aqui, né? Sempre tem um enterro aqui, é. Enterro aqui. Quando eu chego no velório, achando que ele não ia estar dentro, ia estar fora e tal, ele chorando em cima do caixão. Chorava. Já um homem formado, chorando. Aí ele sabia que eu tinha acompanhado. Ele parou, me deu um abraço. Ele só falou uma coisa para mim. Gente, meu pai era doente. Eu falei, pode isso? Pode esse negócio? Uma pessoa que sofreu, uma criança que sofreu, que hoje a psicologia, a psiquiatria, tudo é negócio. Os pais fizeram errado, o bicho não deu certo, todos nós. E eu vi aquele negócio e falei, então, tudo que eu li de psicologia hoje é bom. Tá? Então, quando Deus fala, Jesus fala, né? Amai o vosso inimigo, é justamente nisso. Ó, uma hora isso aqui vai servir para algum caldo. Então, agora eu tenho que pegar. Bacana, obrigada, viu, amor? E assim, essas colaborações que chegam, né, no jeito que a gente está conversando, e é bacana que a pessoa abre o coração e fala do seu depoimento, e a gente aprende muito com isso. Porque às vezes você falar de uma coisa muito assim, certinha do evangelho, que acaba sendo enfadonho, aquela coisa, mas se você coloca o dia a dia da gente, né, você acaba pegando o evangelho que está sendo falado aqui e traz para você. E quando você falou que o rapaz falou assim, meu pai era doente, Jesus sempre olhou para aquelas pessoas difíceis com quem ele encontrou como pessoas doentes. E disse que ele chorava. Várias vezes Jesus chorou copiosamente de sofrimento por ver aquela pessoa ali daquele jeito, tendo tanto que caminhar ainda, tão doente, né? Tanta limitação. E o amor dele é tão grande que nem você vê você tem um filho e você vê aquele filho emperrado, né? Não desanda, não desenvolve, não progride, né? E aí o que faz? O pai sofre. Porque ama. Claro que você tem assim esse olhar de misericórdia para com tudo, viu, gente? Para com situações, para com pessoas que você não conhece, pessoas que você conhece mais ou menos, pessoa que você acha que conhece, mas não conhece, família. É como alguém falou aqui, vão achar que a gente é louco quando agradecer? Quem falou? Foi você, Léo? Falou que, vai ter que agradecer, então fala que você é louco, né? Não, na verdade é assim, agradecer mesmo, porque como ele acabou de falar aqui. Deus manda os loucos para confundir os sãos. Mas na hora que acontece, que fazem mal pra gente, a gente não vê com esses olhos. A gente está no turbilhão, a gente quer justiça, a gente quer reparação, a gente quer que a justiça atinja o seu inimigo, que Deus abre os olhos, a gente quer tudo, mas assim, do ponto de vista assim, que a pessoa receba o seu corretivo. Ela que entre no caminho sem considerar o nosso lado, porque a gente precisa. Quando a gente está no turbilhão, a gente não enxerga, precisa realmente uma depuração. Você sabe que o Chico tem um exemplozinho de autodomínio, porque nós estávamos falando ainda há pouco sobre o tempo, respeitar o tempo. E tem certas coisas que nós precisamos ser sábios
Com relação a esse tempo necessário para nós, Cláudia acabou de falar, quando você recebe a paulada, já quer dar outra. E aí Chico falou assim, quando for assim, põe uma água na boca, vai contando mentalmente lá, e segura a água. Porque se você for falar, você vai babar em você. Então segura. Na verdade, eu tiro por mim também. O momento você vai no seu impulso. E quem age por impulso não age com sabedoria. Né? Não age com sabedoria. Dificilmente. Ele tá falando, é impulsivo. Solta aquilo que vem. Então, se você aguardar, tá doendo, tá, caramba, tá indignado, tá, fica quieto, cala a boca, fica quieto, aguarda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Olha, final da semana tá bom. Já melhorou. Porque você fala assim, olha, se fosse hoje eu já não ia falar mais o que eu pensei em falar. Que já houve a razão, já te visitou. E acalmou seu coração. Sarou completamente? Talvez não. Mas já não fez o estrago que tinha que fazer. Vocês entenderam como é que é? Não dá para você resolver tudo de uma vez. É que nem o mineiro, comendo broderada. Sabedoria. Já não tá, não é? Você já não vai responder assim com aquele ênfase, com toda a sua emoção de humano, né? Com toda a carga do seu orgulho ferido. Aí lascou. Você vai falar besteira e vai se arrepender depois. Então, aguarde. Dá o tempo necessário para você se acalmar, para os seus mentores falarem com você, para você lembrar de outras coisas, se distrair com outras coisas. Né? Energia negativa, ela rebate. Rebate. É uma bolinha de ping-pong. É papum. Dá um tempo. Desvia da bolinha. E não vamos nos esquecer que a gente é imã para isso. Então, se nós tivermos esse cuidado de nos vigiarmos, esperar a poeira baixar. Meu pai fala, espera baixar a poeira. Aí tudo se resolve de melhor forma. Pode ser que não seja a forma ideal, mas para aquele momento é ideal. Numa discussão calorosa não sai coisas boas, porque eu sempre falo que a gente tem o nosso ego e fala assim, eu quero ter razão. Nem que ali vai sair uma briga desgraçada, nem que eu vou te ofender e você vai me ofender. A minha razão prevalece. Então, assim, é melhor, eu prefiro ter razão do que ser feliz. Já pensei várias vezes. Já, né? Você quer ter razão do que ser feliz. E eu acho que eu quero ser feliz. Ela falou, olha que essa menina, ela insiste. É que eu quero, eu tenho razão. Ela tem razão. É muito difícil. Seu ego. É muito difícil para você chegar numa situação, tentar resolver as boas, né? E o outro lado já vem com 5 pedras na mão. Nossa, até você parar, respirar, falar assim, pô, mentor, me ajuda aí. Caramba, Cara, entendeu? E às vezes é uma situação que você precisa resolver naquele momento, né? Uma questão de uma compra, algum litígio que você tem, você precisa resolver naquela hora. Quando o outro já vem daquele jeito, é muito difícil a gente Então, e normalmente o desafio, Gilmara, vem nessas situações mesmo. Com um alto grau de dificuldade. Apanha sem saber. Exatamente, apanha, fica quieta. Entendeu? O outro fala, aí você fala assim, você tá com febre, deve ter uns 40 graus. Que não tá bom na cabeça. Né? Então, se você vê com esse olhar, você já consegue ter um pouco mais de autocontrole. Obrigado, meus mediadores. Acabou o tempo, meu relógio está parado. Já me avisaram que está na hora de terminar. Gente, é isso. Me desculpem se a gente não conseguiu discorrer sobre todo o Evangelho, mas é o capítulo 22, tá bom? 23, obrigada também, os meus assistentes. E leiam lá, e meditem sobre isso, porque é impossível que Jesus falasse coisas que fossem contra o amor. Tá bom? Então, a coisa que ele quer é que a gente se esforce um pouco para seguir o que ele pediu. Por amor, ele não precisa de nós, Deus não precisa de ninguém. Quando pede para você ser gente boa, é só por amor a você. Por amor a nós. Vamos terminar então, cantando a nossa Quanta Luz?